Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a ver noções de função. Vocês já têm ideia do que é função, porque no nono ano vocês viram um pouco de função afim, um pouco de função quadrática. Só que agora a gente vai ver, então, oficialmente na primeira série, noções de função. Bom, o que é a definição de uma função? A definição de uma função é associar cada elemento de A, que pertence a A, com somente um único elemento que pertence a B. Fica muito vago assim, né? Fica amplo. Então, o que a prof fez? Trouxe um exemplo aqui para vocês para mostrar a relação desta função e como que funcionaria se nós tivéssemos este exemplo aqui. Bom, por exemplo, eu coloquei aqui alguns times de futebol brasileiro, 4 times, que representam o conjunto A, que representam os elementos do conjunto A, que seriam então os representantes de X. Aqui nós teríamos a quantidade de taças da Libertadores, que seriam os elementos de B. Então são os elementos que correspondem ao Y. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer as relações. Aqui a prof já montou as relações para a gente ser mais rápido no vídeo. Então, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense, ele tem 0 taça, ou seja, ele nunca ganhou a Libertadores. É possível a gente dizer que o Fluminense pode ter 0 taça e 1 taça? Não, não é possível. Por quê? Porque ele não ganhou nenhuma vez. Então, vocês percebem que o Fluminense tem somente um único elemento correspondente em B. Só uma vez ele tem essa relação. A mesma coisa o Galo, que é o Atlético Mineiro. Ele ganhou a Libertadores uma vez. Então eu não posso dizer que a quantidade de taças que o Galo tem é 0 ou 2, porque ele ganhou uma única vez. Então ele só tem uma relação com um único elemento de B. Percebem isso? Ele não pode ter, eu não posso ter 2 correspondentes, eu só posso ter um. E é isto que define uma função. Ter somente uma relação, um correspondente. Ok? Bom, por exemplo, o Inter. O Inter tem 2 taças da Libertadores, então ele se corresponde com um único elemento. Aí vão ter uns aqui que vão perguntar, tá, professora, mas eu poderia marcar com uma. Não, mas aqui é a quantidade total de taças que ele tem. Então, são 2 taças. E a mesma coisa acontece com o Grêmio. Ele tem 3 taças da Libertadores, então ele tem uma única relação com o B. Certo? Agora que vem a moral. Nós temos aqui 4 taças. Tem algum time brasileiro que tem 4 taças? Não, não tem. Mas existe outros times que têm 4 taças, 5 taças, 6 taças. Porém, brasileiros não. O que acontece? Bom, ele pode pertencer a B, porque ele não é um elemento de A. Todos os elementos de A, para ser uma função, eles têm que ter um, e somente um correspondente para ser função. Então, todos os elementos que aparecem aqui precisam se relacionar com alguém, só que somente uma vez. Certo? Ok, então vamos agora para o que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Bom, o domínio é fácil. São todos os elementos de A. Então tá. Quem são? Flu, Galo, Inter e Grêmio. Certo? Então, estes são os elementos de A, são os elementos do domínio. Então tá, vamos botar bonitinho aqui. D da função é igual a tudo isso aqui. Agora, o contradomínio da função. O contradomínio da função são todos os elementos de B. Então no contradomínio entra o 4. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. A imagem, percebem? Imagem, o nome diz, porque ela é uma imagem do domínio.
ela reflete o domínio. Então, pode ser somente os elementos que têm relação com o domínio. Quem são? Então é a quantidade de taças que estão relacionadas com cada time. Então, seria 0, 1, 2 e 3, porque o 4 não tem relação. Ok? Nessa parte? E então, se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá e perguntem para a prof, certo?